Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, o curso de espiritualidade da Escola Mater Ecclesiae, dos cursos por correspondência do Padre Estevão Tavares Bittencourt, da Ordem de São Bento. Vamos conhecer um pouquinho dessa obra então. A apresentação do Padre Estevão, as preliminares, né? Espiritualidade hoje. Ou não vamos entrar aqui. Vamos falar da história da espiritualidade, os escritos do Novo Testamento. Bora lá? Caro cursista, você começa hoje um curso diferente dos que já terá feito até agora. Trata diretamente do relacionamento do cristão com Deus, o infinito absoluto. É uma caminhada que começa a passos infantis e que vai desembocar no face a face da eternidade ou naquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o coração jamais percebeu, conforme está na primeira carta aos Coríntios, de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Tem por objetivo dar a ver o invisível, ou proporcionar a experiência de Deus que habita nos corações sinceros. Como se compreende, tal empreendimento é difícil à criatura humana, cercada como está por imagens e sons que parecem fechar o horizonte e sugere que Deus e os valores espirituais são algo muito vago ou um passatempo para quem está desocupado. É por causa dessa dificuldade que existem escolas de oração ou de vida espiritual. Lê-se no Evangelho que já os apóstolos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. Ao que Jesus respondeu entregando, o Pai Nosso, conforme está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 1 ao 4. Este é o pano de fundo que justifica a presente apostila. Ela recolhe na tradição oral e escrita do cristianismo as grandes linhas da via que leva a Deus ou à descoberta de Deus. A linguagem é simples, evitando termos demasiado técnicos e deixando margem a que o leitor procure saber mais, consultando os grandes mestres da espiritualidade. Aliás, o mestre interior ensina diretamente aos corações retos o caminho que leva ao Pai, conforme está no módulo 21 desse curso. Um curso de espiritualidade não pode deixar de tocar em temas que a teologia sistemática estuda. A alguns cursistas isso poderá parecer mera repetição. Todavia, o enfoque será outro, o da vivência concreta das verdades da fé. O cultivo da teologia leva naturalmente à oração e à união com Deus. Diz o Senhor Jesus: esta é a vida eterna, conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo, conforme está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 2. O roteiro deste curso compreende 3 etapas. A primeira, as 3 fases do progresso espiritual: a via purificativa, a via iluminativa e a via unitiva, nos módulos 3 até o 21. Segundo, a segunda etapa, questões derivadas de tal percurso, nos módulos 22 a 37. E na terceira etapa, consumação, nos módulos 38 a 42. Caso o cursista queira aplicar-se ao estudo com perseverança e coragem e colher os respectivos frutos, ou seja, a alegria de entrar no gozo do Senhor, conforme está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos 1 ao 13. E se lhe surgir alguma dúvida, disponha do irmão Rio de Janeiro, 1º de janeiro de 2006, do Padre Estevão Tavares Bittencourt, da Ordem de São Bento. Vamos às preliminares, para poder lubrificar a espiritualidade de hoje. Ao iniciarmos este curso, faça necessário, antes do mais, definir com precisão qual a sua temática. Pode-se dizer que espiritualidade, este vocábulo é de uso recente. Os antigos falavam de ascese, que é a ascensão, subir, ao encontro do ressuscitado, de Deus, e mística, ou simplesmente de vida espiritual, vida contemplativa, vida cristã. É a atitude, compreendendo convicções e práticas, que o homem assume frente aos valores espirituais: Deus, a alma humana, a imortalidade póstuma. O ateísmo, que se propagou no Ocidente a partir do século XIX, atenuou ou extinguiu a espiritualidade de muitos cidadãos, a tal ponto que na década de 1960 se falava na morte de Deus. O Nietzsche tinha falado isso no século XIX, na morte da religiosidade, da religião, o que implicava a dessacralização da sociedade e a laicização da vida pública. Max Weber também falou disso, do desencanto do mundo, do desencantamento do mundo. Nos tempos atuais, porém, registra-se um significativo retorno aos valores espirituais. Existe dentro de todo ser humano, de qualquer raça e qualquer cor, uma abertura congênita para o infinito, a abertura que nenhuma criatura é capaz de preencher. O cientificismo e a civilização industrial não cumpriram a promessa de trazer para o homem uma resposta às suas aspirações à vida, à verdade e ao amor. Trouxeram-lhe antes massificação e manipulação da pessoa humana,
posta muitas vezes a serviço do dinheiro e do enriquecimento de grupos poderosos. Assim achatado, o homem contemporâneo reage e proclama em alta voz, nos estádios de futebol, nos ambientes políticos, nos espetáculos, na televisão, na internet, a sua crença em valores espirituais. Este nascimento da fé religiosa pode ser exuberante, mas frequentemente emotivo, mais do que racional ou baseado em premissas racionais. 3 são as suas principais manifestações. Primeiro, recurso ao ocultismo e seus derivados é magia, astrologia, horóscopo, quiromancia, necromancia ou pretensa comunicação com os mortos. Jornais e revistas estão cheios de anúncios e notícias de ocultismo ou esoterismo. Em 1975, realizou-se em Bogotá, na Colômbia, o primeiro Congresso Internacional de Magos, acompanhado de ampla bibliografia sobre o assunto. Até os países da cortina de ferro, da União Soviética, até 1989, sujeitos à ideologia ateia e materialista do marxismo, dão acolhida interessada às correntes do ocultismo. Vê-se assim um homem que ressurge a partir do mais íntimo de si mesmo. Em réplica ao esmagamento anti-espiritualista. Segundo, o interesse pelas crenças orientais. Embora panteístas oferindo a lógica, pois identificam a divindade, o mundo e o homem entre si, atraem muitos cidadãos ocidentais pelo seu aceno ao transcendental. Vários mestres budistas têm vindo fazer conferências no Ocidente, como também muitos cidadãos ocidentais têm ido à Índia para ser introduzidos no budismo, no hinduísmo, na yoga. Também a medicina oriental, especialmente a acupuntura, tem encontrado boa aceitação no Ocidente. Nesta perspectiva se coloca ainda a nova era terceira, Vem a ser um aglomerado de princípios filosóficos e religiosos que, a rigor, não combinam entre si, mas têm o valor de criar, ao menos aparentemente, uma nova era que contesta os velhos e falidos valores do Ocidente. Sem dúvida, tal mensagem não resiste ao crivo da razão, mas isto pouco importa aos seus adeptos, de onde resulta a fragilidade do senso religioso de muitos dos nossos contemporâneos, aquarianos e também não aquarianos. A era de Aquário, superando a de Peixes, a era cristã. De quanto dissemos até aqui, se segue que estudar os caminhos da espiritualidade é atender ao que é de mais próprio no ser humano. Feito pelo absoluto e marcado com o sinete do absoluto em seu coração, todo homem é um peregrino do absoluto. Ele tem consciência de que passa a figura deste mundo. Conforme está lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 15. E por isso tende ao encontro daquilo que o olho jamais viu, o ouvido jamais ouviu, o coração do homem jamais percebeu, conforme a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 20, versículo 9. Como se compreende, existem diversas escolas de espiritualidade, pois em demanda do inefável, o homem só pode caminhar às apalpadelas, como diz o apóstolo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 27. Este curso proporá a espiritualidade católica. Esta tem como nota peculiar e enfático o convite de Deus para que o homem mais e mais procure a união com Ele, que é Pai e amor. Esta união, diziam os mestres, é o prelúdio da vida celeste. Ver o Concílio Vaticano II na Constituição Lumen Gentium número 41. Saibam que estão também unidos de modo especial a Cristo, que sofre pela salvação do mundo. Aqueles que vivem oprimidos na pobreza, na fraqueza, na doença e noutras tribulações ou sofrem perseguições por amor da justiça. No Evangelho, o Senhor os proclamou bem-aventurados, lá em Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, que nos chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus, os conduzirá à perfeição, depois de terem sido ou sofrido um pouco, e os há de confirmar e consolidar, conforme a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Todos os fiéis cristãos, por conseguinte, em suas condições de vida, em suas ocupações e circunstâncias, e por meio de tudo isso, se estarão santificando dia a dia sempre mais, se tudo aceitarem com fé das mãos do Pai Celestial e cooperarem com a vontade divina, manifestando a todos, no próprio serviço temporal, a caridade com que Deus amou o mundo. Então, algumas perguntinhas aí para vocês responderem. O que você entende por espiritualidade? Como é conceituada a espiritualidade nos tempos atuais? Que características peculiares tem a espiritualidade católica? Fica os questionamentos aí, respondem nos comentários. Vamos falar agora um pouquinho da história da espiritualidade. Antes de abordar especulativamente os diversos aspectos da espiritualidade, faz-se oportuno tecer algumas considerações sobre a história da espiritualidade católica. É o que faremos a seguir, distinguindo 4 fases.
após explorar os fundamentos bíblicos. Então, lição 1, os escritos do Novo Testamento. Quem folheia as páginas do Novo Testamento verifica que a espiritualidade do cristão é bem diferente da espiritualidade do estoico ou do filósofo. Com efeito, Jesus Cristo não é um mero mestre que veio fundar mais uma escola para ensinar a oração e a prática das virtudes, mas a cabeça de um corpo do qual os cristãos são membros, conforme está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 29, e é o tronco da verdadeira videira da qual os cristãos são os ramos, conforme o Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 ao 5. Após uma comunhão de seiva ou de vida entre Cristo e os cristãos, de tal modo que São Paulo podia dizer, né? Vivo eu, não eu, é Cristo quem vive em mim. Na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Consequentemente, sofro eu, não eu apenas. Completa em minha carne o que falta à paixão de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja, conforme está na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24 ainda. Ninguém de nós vive, ninguém morre para si mesmo, porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, e se morremos é para o Senhor que morremos. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Com efeito, Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos, conforme está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos 4 ao 7. Né? O amor de Cristo nos compele quando consideramos que um só morreu por todos e que, por conseguinte, todos morreram. Ora, Cristo morreu por todos, a fim de que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles, conforme está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e seguintes. A íntima união com Cristo mencionada nestes versículos não é meramente psicológica ou afetiva, mas é ontológica, pois implica a comunhão de vida que o Senhor Jesus enfatiza, designando-a como mútua imanência resultante do enxerto em Cristo realizado pelo batismo e alimentado pela Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim, conforme o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 56 e seguintes. Na base dessas premissas, deve-se dizer que a espiritualidade cristã é a espiritualidade sacramental. Ainda é de notar que a mútua imanência deve levar o cristão à configuração do seu íntimo a Cristo, que é o modelo a ser atingido por todos os fiéis, como pregou São Paulo. Alcancemos todos o estado do homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. A mútua imanência não pode deixar de implicar comunhão com a Santíssima Trindade, vista que Pai, Filho e Espírito Santo são inseparáveis entre si. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e a ele viremos e nele estabeleceremos nossa morada, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. É por isso que o apóstolo escreve, né? Trazemos este tesouro em vasos de argila, conforme a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. A maneira mais expressiva pela qual os cristãos respondem à boa nova de Jesus Cristo é a vida una ou indivisa, celibato ou virgindade consagrada. São Paulo recomenda este tipo de vida a partir da consciência de que o tempo se faz breve, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 29. Desde que o reino entrou no tempo pelo mistério da encarnação, a tendência do cristão é concentrar-se para se dedicar inteiramente aos interesses do reino de Deus, já iniciado na terra. Quem recebe o carisma não se cansa a fim de estar mais livre em sua dedicação ao Senhor. Desta forma, antecipa, tanto quanto possível, o gozo dos bens celestes. Como dito, a vida una ou indivisa, assim entendida, é a resposta mais significativa após o martírio que o cristão possa dar à vinda do reino. Terminada a sumária explanação da espiritualidade dos escritos do Novo Testamento, percorreremos as 4 fases que se distinguem na história da Igreja, assinalando os principais traços da espiritualidade que marcaram cada uma dessas fases. Então, isso é um pouquinho da obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos 1.193 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que olham por quanto de conteúdo passa por aqui, deixando a sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem nosso canal, seja que essa plataforma no YouTube ou em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.